Vamos falar um pouquinho sobre canais de vendas no delivery? Eu quero compartilhar contigo aqui, não uma opinião, mas dados para você escolher o seu melhor canal de venda no delivery. Mas antes disso, eu deixei uma provocação aqui para todos que trabalham com delivery e também aqueles que têm uma operação de delivery. Porque aqui eu quero dividir que eu sei que tem pessoas que estão vendo esse vídeo que são prestadores de serviço igual eu, mas também tem aqueles que são donos de delivery mesmo, né, na prática. Então, aqui está uma visão de alguém que trabalha há mais de 4 anos com canais de vendas no delivery, que ajuda clientes no iFood. É uma visão de fora, mas também interna, que tem com certeza opiniões pessoais, mas aqui eu quero compartilhar dados com vocês. Primeiramente, eu quero compartilhar o porquê não vender só no iFood. O iFood é a melhor plataforma de vendas no marketplace de marketplace para delivery hoje estourado. Não tem como a gente entrar num assunto de falar de delivery e não lembrar de iFood. Mas eu quero contextualizar para você aqui que muitas coisas do iFood hoje que pode travar o seu negócio é uma coisinha chamada taxas. E o porquê que esse negocinho se torna um problema tão grande? Porque muitos não sabem quanto realmente está deixando de dinheiro no iFood e quanto realmente está lucrando. Então, no final de tudo, o problema não é o iFood. E o problema também não é a taxa do iFood. O problema central, porque você não deve vender no delivery, porque muitos não conseguem controlar realmente, ter controle, né? Vou até escrever aqui, ó, ter controle, ter controle sobre as finanças. Então, enquanto você não tem essa parte resolvida, o iFood vai sempre ser um problema para você. Por isso que eu começo deixando essa provocação. E por que não vender só no iFood? Porque agora eu vou apresentar canais aqui para você que vai te ajudar a aliviar um pouco o seu negócio enquanto você não tem uma estrutura financeira para contratar alguém e dizer, ó, isso aqui está certo no iFood, você está ganhando dinheiro aqui, está perdendo aqui, você está precificando errado esse item. E isso, eu sei que quem está vendo talvez meu vídeo está numa pequena empresa ou numa média empresa que não tem tempo hoje para pensar sobre isso por conta do volume de vendas e vai entrando dentro disso. Então, eu quero apresentar para você aqui outros pontos, outra visão de um negócio que talvez você tá pesquisando, meu, eu quero não vender só no iFood, mas aonde eu poderia vender no delivery próprio também meu. E aqui eu vou apresentar três canais que estão em alta aqui no Brasil, que você pode vender através dele e ele praticamente se torna um site próprio seu. É claro, não é uma ferramenta só sua, mas você pode usar ela para te ajudar dentro disso. E aqui vem outro ponto. Eu não acho útil e não sugiro você vender somente através do WhatsApp, fazer tráfego por WhatsApp direto. Por quê? Porque se você não tiver algo automatizado, você não vai dar conta de vender. Eu quero trazer aqui um contexto de um cliente que eu infelizmente não posso citar o nome, mas é aqui da minha cidade mesmo, onde eles só faziam venda através do WhatsApp e ligação. Galera, ou pessoa que está me ouvindo aí, ele deixou muito dinheiro na mesa por em torno de 6 anos por não ter uma ferramenta de link próprio. Por mais que você possa achar assim, meu, mas eu vou ter que gastar com outra ferramenta, vai. Mas ela vai automatizar o seu negócio, vai ajudar a potencializar. Muitos clientes também não querem estar pedindo só no WhatsApp, eles querem usar o WhatsApp como uma ferramenta de intermédio, mas imagina, boa noite. Aí você está naquela correria da noite, e você vai responder depois de tantos minutos. Aí a pessoa demora mais 5 minutos para responder. Já imaginou quanto tempo demora para você efetuar uma venda? E isso você pode resolver em segundos com uma dessas ferramentas que eu vou citar aqui embaixo. Eu não vou começar ordenando pela melhor para pior. Eu vou citar as três aqui e no final, aí sim eu trago um ponto pessoal do que eu acho interessante que a gente usa em nossos clientes hoje aqui. Vamos lá. A primeira que eu quero apresentar para vocês é a Anotaí, uma ferramenta muito boa, muito conhecida, já bem antiga no mercado, talvez uma das mais antigas que eu vou apresentar aqui. E o Anotaí, ele é muito top, é muito fundamental. Eu vou entrar aqui no site para a gente entender um pouco do
do contexto hoje que o Anotaí está, para você até se familiarizar caso não conheça essa plataforma. Lembrando que eu não sou pago por nenhuma dessas ferramentas, tá? Então aqui você vai ver a verdade sobre ela. Aqui a gente já entra no site, já vem um teste grátis, isso é muito interessante. Um teste grátis de 7 dias. Eu já testei em clientes, né? E já tem clientes que usam a Nota aí há muito tempo. Então eu sei que o teste grátis funciona, é real mesmo. Isso daqui é um ponto importante do Anota aí, que muita gente fala e é verdade. Venda mais com o maior cardápio digital do Brasil. É verdade, o Anota aí tem essa expressão. Até porque, como eu falei, foi um dos primeiros lá que começaram isso. E aqui a gente vai para funcionalidade, tá? Funcionalidade, pagamento online, legal. Cardápio digital, ferramenta de gestão, salão de restaurante, atendente virtual, gestão e marketing, marketing para restaurante, integração com anúncios. Isso tudo aqui é a realidade do Anotaí e aqui eu separei 3 pontos bons e 3 pontos negativos, onde eu encontrei na internet pessoas falando tanto bom quanto negativo. Os sites que a gente usou foi Reclame Aqui, fóruns e coisas públicas na internet, tá? Para expor esses dados aqui. Então, o primeiro ponto aqui é WhatsApp muito forte. Galera, se você hoje pensa uma ferramenta que vai automatizar o seu WhatsApp, o Anota aí realmente faz esse papel. Olha o que diz aqui, ó. A proposta central é automatizar atendimentos e pedidos pelo WhatsApp, que é justamente um canal natural de recompra para delivery. É fundamental pensar isso daqui. Hoje você está saindo do seu WhatsApp só, ou anota aí, com certeza vai aparecer como uma primeira opção aqui para você. Então, o WhatsApp deles, a automação lá no começo, quando foi criado o Anota aí, foi criado para solucionar o problema do WhatsApp. Então, isso é muito verdade. Ó, o segundo ponto. A automação reduz a operação manual, interessante para quem recebe muito, manda o cardápio, qual o valor, endereço, o status que está a compra do cliente. Isso daqui ajuda muito mesmo. Esse é um ponto positivo do Anotaí que realmente faz diferença. O terceiro ponto é o que eu já falei antes. É uma plataforma bastante difundida no food service, é uma solução conhecida e especializada em restaurantes e delivery. Então é fundamental. Vamos ver aqui antes de ir para outra parte, vamos ver um pouco sobre os planos dele. Olha só, 2 planos mensais aqui que a maior parte contrata, né? O plano Start já vem com robô, com a IA para o WhatsApp, que é bem legal esse robô, tá? É interessante, caso você for gostando do que eu estou apresentando aqui, você entrar e acessar. Suporte e áudios do WhatsApp com o robô, ele já é uma IA que funciona legal. Cardápio digital, pedidos em balcão, QR Code para mesas, aplicativo para garçom com comanda digital, pagamento online, suporte todos os dias, cupons de cashback, recuperador de vendas, agendamento de pedidos, cadastros de entregadores e frente de caixa. O outro vem com tudo isso, mas tem algumas coisas a mais, como display para pedidos de cozinha, sabe que é o KDS, muito usado para você ter a base, né, do que está vendendo lá na cozinha também. Integração com plataforma de anúncio, que é o Pixel, tá? Que é bem interessante você entender que é o Pixel do Facebook. Então você vai estar levando isso. Gestor de estoque, legal. NF automatizado e agora entrou gestão financeira e registro de compras. Galera, planos legais, 299 por mês, 399 por mês. Não se tratando de algo pessoal, mas hoje eu não começaria pelo Start. Se você fosse escolher a nota aí, sempre o gestão avançada. Por quê? Porque aqui tem algumas coisas mínimas que você precisa para ter um cardápio funcional. Normalmente, quem tem cardápio tem tráfego pago. E aí, aqui nesse primeiro plano, você não tem essa parte. Pode ver que integração com plataformas de anúncios vem nessa parte aqui. Então, diretamente é uma coisa que você precisa ter já desde o começo. Então, já indicaria começar no plano de gestão avançada, tá? Voltando aqui, pontos negativos do Anota aí. Reputação recente preocupante. No Reclame Aqui está com 5.7/10. Vamos conferir para ver se está certo. A nota aí
Reclame Aqui. Olha só como é fácil de você entender o contexto do mercado. Você coloca Reclame Aqui, olha só, reputação ruim, realmente tem aqui, né, 5,9/10. Então, esses dados que eu peguei está correto, tá? Então, apenas 58% das reclamações resolvidas e só 39% voltariam a fazer negócio nesse período. Então, isso é uma questão de olhar se o Anota aí fecha com a sua realidade. Cobrança aparece nas reclamações, há relatos envolvendo cobrança indevida, dificuldade de cancelamento e questões ligadas a pagamento. Todas as plataformas vão ter alguma coisa nesse sentido que eu vou citar aqui. Cada usuário tem uma certa dificuldade, alguns já foram reembolsados, mas não notaram, e isso é natural acontecer. Mas deixo aqui esse ponto também de atenção. E o terceiro ponto, que eu nem vejo que é algo negativo, mas você fica dependente dessa automação, dependendo da plataforma funcionar para você não ter um caos generalizado. Já aconteceu em outras plataformas, como você sabe, onde você clicou, comprou e aí diretamente depois de muito tempo você não recebe informações, no caso, estou falando como cliente, né? Não recebe informações do seu pedido nem chega na plataforma e pode gerar um problema. Então, aqui é uma dependência de automação que você vai ter, beleza? Próximo ponto que eu acho interessante também que eu coloquei aqui e a gente já trabalhou e trabalha cardápio web. Cardápio web, uma plataforma, vamos ver aí o tempo de empresa. Vamos ver se eu encontro essa informação aqui. Foi fundada em 2019, tendo 7 anos de atuação no mercado. Cardápio Web não é tão novo, mas é um pouquinho mais recente. E aqui vem um contexto interessante do Cardápio Web. Ele cresceu muito nos últimos tempos, sabe? Muitos influenciadores, pessoas falando sobre ele. Então ele cresceu bem legal. Vamos entrar no site Cardápio Web para ver qual é a apresentação, o que fala no começo. É legal você conhecer o que você está comprando. Olha só, aqui diferente do Anotaí, que trabalha o ponto de ser o maior, aqui o cardápio digital mais completo do Brasil. Experimente a ferramenta que vai automatizar seus pedidos do WhatsApp, aumentar suas vendas com marketing e profissionalizar a gestão do seu negócio de uma vez por todas. Olha aí esses 3 pontos: gestão, automação e mais vendas. Aqui cita alguns dados, né, que você pode estar vendo, e aí sempre eu vou para essas partes aqui de funcionalidade, ó. A automação de atendimento, chatbot, ferramenta de vendas. Isso daqui é bem interessante. Gerencie seu negócio, sistema de gestão e aumente vendas com estratégias. Eu vou citar depois no final isso daqui, então vamos primeiro voltar na parte dos pontos positivos. Vamos lá. Bem completo, junta cardápio digital, chatbot, disparo e gestão, dá para centralizar bastante coisa numa plataforma só. Esse ponto é bem importante do cardápio web. Eu acho interessante e eu queria falar contigo sobre esse ponto aqui do cardápio web, que ele já vem junto, então você tem a análise de RFV, para que serve? Você tem um controle como estão seus clientes, se eles estão saindo, se eles estão ficando, se os seus clientes fiéis estão aumentando, os potenciais estão aumentando. Então, isso daqui é uma estratégia para depois que tu começa a ter volume. E aí você consegue realmente saber onde está a estratégia do seu negócio. Então é bem interessante essa parte aqui do cardápio web já está aqui. Boa reputação de atendimento, 91% de resolução nesse período, muito bom. Ferramentas comerciais, não fica só em receber pedido. Isso daqui é um ponto positivo com certeza do cardápio web que a gente citou aqui, além dessas análises de RFV. Se você for ver aqui para baixo, ele tem alguns diferenciais que é interessante: envio de mensagem em massa, integração com anúncios, isso daqui é a mesma ideia do Anota aí, cupons de desconto para o cliente, igual a Anota aí. O diferente aqui que funciona bem no cardápio web é o envio de mensagens em massa no WhatsApp. As outras ferramentas são bem parecidas com o Anota aí. Só essa parte de relatório de vendas e conversão que
particularmente ele entrega mais do que o Anotaí. Mas é uma plataforma bem parecida com a do Anotaí. O Anotaí começou com uma base, mas foi se adaptando e hoje estão bem parecidas. Só alguns pontos ali, como eu citei para vocês, que achei interessante. Eu quero fazer uma ressalva aqui e voltar no Anotaí e falar uma coisa para vocês. O Anotaí é uma ferramenta que ela está também em constante evolução. E eu me lembrei que entrou agora o funil de vendas no Anotaí, que é bem parecido com o funil de vendas do iFood, tá? Então, aqui são duas plataformas muito boas para você estar pensando em pegar aí. Um ponto negativo aqui, vamos lá. Pode ficar mais complexo por ter várias funcionalidades. É muito interessante essas plataformas, você ter alguém te ajudando, um profissional de marketing ou alguém da área de food service te auxiliando, porque são plataformas que você pode ter muita informação e colher muita questão dela. Funcionalidades, custos adicionais aparecem como reclamação. Novamente, olha na nota aí, cobranças, cancelamento. Galera, isso daqui eu vou ter um problema, você vai ter outro e sempre vai aparecer alguma coisa. Outro ponto aqui negativo do cardápio web. Suporte é uma crítica recorrente. Apesar da ótima taxa geral de resolução, aparecem muitas reclamações sobre suporte, implantação, atendimento. Então, o tempo de resposta disso se torna longo dentro do Reclame Aqui. Então, um ponto de interesse, se você é um pouco leigo no sentido iniciante mesmo em plataformas digitais, é importante ver se o cardápio web fecha, você tendo essa informação sobre suporte, beleza? Vamos para a terceira e última plataforma, a Brand, ou Brand, não sei o jeito certo, cada um fala de um jeito, mas o que importa é que também é uma plataforma muito legal da gente falar aqui. Eu passei até e quero voltar com vocês falar sobre o cardápio web planos, tá? E depois a gente vai para Brand. Conheça os planos. Vamos ver, vamos ver. Não temos informações do plano do cardápio web, tá? Então, isso daqui é um ponto que na minha visão, ele pode se tornar negativo se você quer ter uma comparação de plano sem acessar. Estou procurando no blog também. Vocês estão vendo, não tem uma informação clara sobre planos do cardápio web, tá? Então, tá bem certo aqui. Eu nem ia falar sobre planos, mas pode ver que eu voltei porque era importante eu deixar claro. Isso não tem informação mesmo, tá? Vamos para brand. A brand tem muitos pontos positivos, tem muitos pontos negativos, como é o caso das outras, e eu quero falar aqui primeiramente sobre o site da Brand. Vamos lá. Eu entrei nesse exato momento, o site, hoje, 17 de agosto, 17h24, por algum motivo eu não consigo abrir o site da Brand. Vamos abrir um outro para ver? É algum erro no Google, tá? Aqui foi, aparentemente, é só um erro mesmo que estava dando. Sistema de delivery no WhatsApp com o IA. Cardápio digital próprio, pedido em atendimento no WhatsApp com IA. Do primeiro pedido à fidelização. Seu cliente comprar mais, volta sempre e é seu, não do app. Muito interessante essa abordagem. Agora a gente vem aqui três bases. A maior plataforma, a mais completa e a terceira é do pedido à fidelização. Três abordagens totalmente diferentes e muito legais de explorar. 15 dias de teste grátis, das três é a maior que tem. Então isso ajuda. Diferente do cardápio web, já vamos ver planos aqui de cara, que isso para mim é interessante, tá? Independente de qual é a plataforma, para mim, planos é essencial já ver quando eu quero, não ter que entrar em atendimento e entrar no processo, mas cada um tem os seus pontos. Vamos para funcionalidades, venda no automático, igual aos outros, tá? O pedido na conversa com IA aqui, interessante, igual a nota aí, bem parecido. Fidelize e multiplique. Aqui é muito parecido com o cardápio web, só que de uma maneira diferente, tá? O recuperador de clientes funciona legal também da Brand, bem parecido com o cardápio web, com aquela parte de envios em massa, tá? Gestão inteligente, tem módulo de motoboy, isso é um diferencial aqui. Tráfego pago com IA. Olha só, cobrado à parte. Aqui, esse tráfego pago com IA,
eu vou falar para vocês, eu não explorei ainda no nível de entender certamente, mas é uma ajuda que você ganha aí e é cobrado a parte da brand. Mas vamos falar sobre os pontos positivos. Experiência visual. Achei esse diferencial interessante. Tem destaques e stories, né, dentro do próprio cardápio, deixando o canal próprio mais parecido com uma experiência de e-commerce. O cardápio próprio da brand, ele tem uns recursos maiores, onde parece mesmo um e-commerce, muito parecido com o cardápio web também, sabe? Que já faz, onde você tem um olho diferente para a brand, onde eles tratam muito com cuidado esse visual, sabe? Então, esse ponto é interessante aqui. Foco em canal próprio, pagamento online, Pix, cartão, que é o que ele fala ali, cupons, recompra e sem comissão de segundo pedido sem comissão por pedido segundo a própria brand. Isso é legal, realmente interessante e boa proposta para complementar o iFood, né? A própria plataforma posiciona a estratégia como usar o marketplace para aquisição e o canal próprio para recompra e fidelização. Legal essa junção da plataforma. O histórico, o lado negativo, não tem muito histórico, é uma plataforma mais nova, tem alguns problemas de falha e bugs por conta de IA, é normal, é muita coisa diferente, então normalmente vai ter essa dificuldade e taxas e cobranças adicionais aparecem. Normal, você já viu aqui na tela de tráfego pago mesmo que cobra. Então, automaticamente você imagina que cobra mesmo, sabe? E isso faz parte do processo. Então, diante de tudo isso, essa é a última plataforma que eu queria analisar junto com você. Deixa eu ver aqui uma questão aqui dos planos, né? Você pode ir aumentando o plano, né? Dá para entender bem aqui, ó. Seu faturamento mais de 20.300 reais. Praticamente esse é o seu limite que você tem acima de 20 mil reais. Aqui embaixo já cito, ó, acima de 3.500, de 7.500 o valor fica em 300 reais mais taxas de pagamento online. Então, você tem uma base de comparação bem legal mesmo não tendo ali o plano do cardápio web, é bem parecido os preços, bem competitivo. E agora eu quero falar a minha opinião pessoal aqui. Eu gosto do Anota aí, a parte direcional de automação deles, por mais que a brand e o cardápio web tem essa parte, eu acho legal Anota aí essa parte de que eles sempre estão inovando com o IA nesse ponto, sabe? Acho bem interessante eles começarem esse projeto. Acho muito interessante o Anotaí estar inovando o seu aplicativo para cada vez ficar melhor também para os usuários, mas principalmente para os donos de restaurante. Tem muitas funções ali dentro. Então, esse ponto é positivo, acho legal. Ponto negativo que eu já tive com o cliente um, às vezes não tem uma estabilização de internet. Às vezes varia muito, sabe? Não chega mensagem porque ou não chega pedido porque depende o Wi-Fi não funciona ou a rede não dá certo, sabe? Já aconteceu alguns casos e esse seria o ponto negativo. Sobre o cardápio web, eu tive bem pouca experiência com eles. O que eu acho muito bonito é o visual do cardápio fora, então, acho interessante quando você entrar num cliente que você vê, um cliente não, um parceiro seu, alguém que usa cardápio web, você vai ver que o visual do cardápio é muito bonito. E outro ponto que eu acho fundamental do cardápio web interessante é esse ponto de análise de RFV. Isso para mim assim é legal. Acho que é um ponto que eles acertaram. O envio em massa também deles funciona legal, então isso é interessante. Pontos negativos eu não tenho muitos a comentar aqui porque eu não tive contato. Então nessa eu confio totalmente o que está ali no Reclame Aqui. Brand, uma plataforma nova, está sendo bem divulgada, está sendo bem trabalhada por vários influenciadores. Também tem um ponto positivo do visual, eu acho o visual do Brand bem bonito. Acho esse destaque que eles criam com o IA juntando no produto é muito interessante. Então você tem um produto, você pode gerar um banner daquele produto mesmo dentro da brand com IA, então isso é legal. Acho interessante o recuperador de pedidos dele também, pessoas que não compram mais de você, ele recupera. E também um ponto legal da brand que eu vejo que eles estão melhorando cada vez mais é o chatbot, esse com IA que eles citam ali no começo, para ficar mais humanizado, para agilizar o processo.
Pontos negativos da Brand, teve um cliente nosso que teve uma dificuldade com a Brand, que o WhatsApp ficava bloqueando, ficava caindo o WhatsApp, sabe? Com bloqueio na própria meta por conta de automações da Brand. Então, ele tirou um tempo, acabou voltando com essa plataforma porque gostou e a Brand aparentemente resolveu. Então, galera, eu não quero jogar para nenhum lado aqui, mas se eu fosse hoje um dono de restaurante ou um dono de restaurante me perguntasse de delivery, eu colocaria da seguinte forma: Brand, cardápio web e anota aí, nessa sequência, porque a brand e o cardápio web estão se desenvolvendo mais rápido, sabe? Então, eu tô te apresentando aqui esses pontos. O Anotaí tá também nesse processo correndo atrás. Muita gente usa o Anotaí e gosta muito do Anotaí. E nós temos mais clientes que usam o Anotaí do que essas outras duas. Mas as outras duas eu vejo que estão investindo mais em querer conectar a visualização do dono, mas também ouvindo mais pessoas de fora que nem são donos de restaurante e melhorando a experiência do consumidor, virando praticamente um e-commerce. Então, eu tenho que trazer a realidade, sabe? E diante disso, eu vejo que são três plataformas muito boas, você não vai ter problema. Todas as plataformas que eu digo para você, pelo menos tenha pixel do Facebook para você conseguir contabilizar o que você vende por anúncio e você já vai poder começar. Lembrando, sempre que você for fazer uma migração de plataforma, pelo menos deixa a outra ativa por 30 dias. Porque isso é a maior decepção do seu cliente, entrar naquele link que ele já tem acesso e ver que você não está mais ali. Então, toda vez que você for fazer uma migração, deixe 30 dias para que passe para um processo correto e você não perca clientes. Beleza? Tamo junto, espero que de alguma forma essa explicação tenha te ajudado aí a decidir entre as plataformas.